Hoje, eu, Catiuxa, começo a contar um pouquinho da minha história, né? O que é que tem a ver, na verdade, com a minha vida pessoal, os círculos de mulheres do Sagrado Feminino. Vou começar a contar um pouquinho disso para você. Primeiro, eu tenho que agradecer muito, muito, muito ao meu pai e minha mãe por eu estar aqui hoje viva. E agradecer a minha mãe também por ter me iniciado nos círculos de mulheres de uma certa forma, né? O primeiro círculo de mulheres que eu tive contato, né? Mesmo círculo, encontro, reunião, né? Um grupo de mulheres de uma maneira geral que eu tive contato foi com ela. Ela participou quando eu era criança, adolescente, né? De um grupo de mulheres chamado Mulheraça, né? Mulher com Raça. E eu era pequena nessa época. Esse grupo ele durou em mais ou menos em torno dos meus 10 aos 18 anos, mais ou menos. Então, durante esses anos todos, eu ficava ali por fora. Eu não participava do encontro, porque elas eram mais velhas do que eu, né? Eu tinha ali pelos meus 10 anos, 15, né? Até os 18, então ainda estava me encontrando, né? Quer dizer, me encontrando não, vivendo assim, né? Um dia após o outro, né? Sem muita consciência, aquela coisa. Mas eu fui iniciada, digamos assim, por esse grupo de mulheres, né? Porque era onde eu via a minha mãe estar com mulheres e gostar de estar com mulheres e resgatar esse prazer de estar com mulheres, de compartilhar com mulheres. E essas mulheres passaram a fazer parte também, né, da minha vida, de algumas atividades que eu fazia junto com o grupo, porque o grupo de vez em quando fazia atividades para os filhos, para os maridos também, né, e tudo mais. E aí nessa eu participava. E o quanto que eu achava interessante, né, e muito curioso, né. O que essas mulheres ficam aí reunidas falando sobre o quê? Eu era proibida de participar? Não era proibida de participar. Só que a idade que eu tinha na época não me motivava para isso, né? Não me levava para isso. Mas eu me lembro muito bem de 3 episódios, né, os quais eu participei. Um deles foi um encontro na Floresta da Tijuca, em que eu me lembro como se fosse ontem, o cheiro do alecrim do campo e o quanto que a gente cantava e compartilhava e celebrava naquele encontro, né, a música do Alecrim Dourado. Foi meu primeiro registro, né, de conhecer essa música e me remete a memórias assim muito gostosas, né, da infância e esse cheiro do alecrim do campo. Outro encontro que eu participei também com elas foi quando a gente foi para uma casa lá em Lumiar, que não tinha luz, a gente tomava banho de rio, e ali foi minha primeira experiência de tomar banho pelado no rio. De ficar de noite, ou uma das pessoas tocava violão, né, e de ficar de noite ali ouvindo as músicas no violão, né. Então foram os meus primeiros contatos com grupos de mulheres. Naquela época o grupo ele não estava voltado para o sagrado, né, feminino, como a gente fala hoje, né, não estava voltado para a espiritualidade. No meu ponto de vista, né, era um grupo mais ligado a questões mais políticas e sociais, né, de como a mulher se posiciona na sociedade e questões mais politizadas, tratava de questões assim de ajuda, né, a mulheres. Eu lembro uma época também que eu participei com esse grupo de uma peça de teatro, né, que elas começaram a participar junto com o Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, coisa e tal. E aí eu participei uma vez, né, que era acho que era uma escola, nem me lembro mais, mas enfim, era temática, né, da peça era sobre essas questões, né, das pessoas que estão ali à margem da sociedade, né, e como elas se posicionarem frente a isso tudo. Então foi o que ficou registrado na minha memória. Gratidão aí a esse grupo Mulheraça lindo, são mulheres maravilhosas, as quais eu hoje ainda compartilho muito. Inclusive a Cristiane vai contar um pouquinho mais sobre isso, porque ela fazia parte desse grupo e foi aí que nós nos conhecemos. Um beijo, mulheres!
E no próximo vídeo eu continuo contando essa história. Um beijo.